O número da besta. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. O número da besta, que é Roma, representa algo muito importante para o líder atual do reino, sendo ele o anticristo. Por isso, é dito que o algarismo é de homem, fato que você irá entender neste vídeo. O Papa intitula-se o Vigário de Cristo na Terra, que em latim é Vicarius Christi, pois o influente bispo de Roma insinua que ele é o mediador entre Deus e o homem. Além disso, ele usa o título de Pontífice Máximo, em latim Pontifex Maximus, que é proveniente do Império Romano, e denota sumo sacerdote. O primeiro romano célebre a ser considerado um deus foi Júlio César, que morreu em 44 a.C., e então ele foi deificado poucos anos depois. Contudo, o culto imperial foi introduzido em Roma, no começo do governo de Augusto, o filho adotivo de Júlio César. Além disso, Augusto restaurou templos, recriou sacerdócios e reviveu cerimônias religiosas antigas. Em 12 a.C., Augusto se autoproclamou Pontífice Máximo, sendo o mais alto cargo da religião romana, e assim ele passou a comandar as práticas religiosas do Estado. E em 2 a.C., Augusto recebeu o título de Pai da Pátria, Pater Patriae, confirmando a sua autoridade sobre a sociedade romana, um fato que teve grande importância no desenvolvimento do culto imperial. Por volta do século IV d.C., o título de Pontífice Máximo foi sendo deixado de lado por causa do cristianismo, já que ele remetia ao paganismo. Entretanto, ele logo ressurgiria através da Igreja Católica, se transformando em um título papal. Para entendermos melhor sobre isso, vejamos o seguinte detalhe: o título pontífice é uma palavra latina, que equivale a sumo sacerdote, e isso pode ser observado em outras línguas. O termo equivalente em grego foi usado no texto da Septuaginta, e posteriormente ela foi traduzida para o latim, a qual foi chamada de Vulgata. O termo pontífice passou a ser usado pela Igreja Católica após o século XI, onde referia-se aos papas, ou seja, eles intitulavam-se de sumos sacerdotes, um privilégio que pertence somente a Yeshua, o Filho de Deus, depois de sua vitória sobre a morte. Moeda do Papa Pio XI, emitida no ano de 1926. Medalha com o Papa Pio XI, emitida no ano de 1929. Nesta e em muitas outras medalhas e moedas papais, podemos ver o título de Pontífice Máximo. O título de Pontífice Máximo tornou-se uma honra para os papas, no século XV, durante o Renascimento, e atualmente o título é usado exclusivamente pelo Papa, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Sumo Pontífice da Igreja Católica. O Papa intitula-se o sumo sacerdote e o mediador entre Deus e o homem. Entretanto, esse título somente pode ser referido a Yeshua, já que o líder católico não possui nenhuma autoridade real, mas somente uma ilusória, pois as Escrituras nos ensinam isso. Porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Aqui vemos que a autoridade de mediação insinuada pelo Papa é totalmente ilusória, e somente Yeshua tem esse direito, pois o Salvador é o único mediador entre Deus e o homem, e dessa forma não existe a necessidade de um sumo sacerdote terreno. Entretanto, os papas afirmam: o sucessor de São Pedro é o Vigário de Cristo. Ele foi estabelecido como mediador entre Deus e o homem, abaixo de Deus e acima do homem, menor do que Deus, porém maior que o homem.
julgando todos, e não sendo julgado por ninguém, a não ser pelo Senhor. O Papa se autoproclamou vigário de Cristo. Eles estão elegendo o vigário de Jesus Cristo, o sucessor de Pedro, o governante da Igreja Universal, o guia do rebanho do Senhor. Ouça, meu filho querido, os preceitos do Pai, e os ensinamentos do vigário, que está presente na terra, e que é o único soberano, e mestre. Incline os ouvidos de seu coração, receba de bom grado a admoestação sincera da Santa Mãe, a Igreja. Assim entrastes na arca do verdadeiro Noé, da qual ninguém se salva fora dela, a saber, a Igreja Católica, a Imaculada Esposa do único Cristo, no qual se sabe que o vigário de Cristo, e sucessor de Pedro, possui a preeminência. Ele é reconhecido como sendo o juiz, nomeado pelo Deus dos vivos e dos mortos. Porque ele tem tão grande dignidade e poder, que forma com Cristo um e o mesmo tribunal. O Papa é como se fosse Deus na terra. Todas estas afirmações, feitas pelos líderes da Igreja Católica, mostram que, além de muita arrogância, o número da besta está sobre eles. A língua oficial do Império Romano era o latim, e a principal forma numérica usada era o algarismo romano. Através destes fatos fica mais fácil de encontrar e calcular o número da besta. O título de vigário de Cristo passou a ser usado pelos pontífices romanos após o século XIII, e ele tornou-se algo muito importante para o papado, pois reafirmava o seu poder político e religioso, como também o elevava a um alto grau de dignidade e de suposta santidade. Um relato antigo fala a respeito dessa soberania papal, na época de Nicolau I. Reinou sobre os reis e sobre os tiranos, e sujeitou-os à sua autoridade, como se fora o Senhor do mundo. O Papa afirma contundentemente que é o vigário de Cristo, Vicarius Christi, e então chegamos à seguinte pergunta: quem é Cristo? E a resposta é simples: ele é o Filho de Deus. Dessa forma o Papa está se intitulando de o vigário do Filho de Deus, que em latim é Vicarius Filii Dei, e ao calcularmos Vicarius Filii Dei em algarismo romano, chegamos ao número 666. Aqui você pode ver a soma das letras, que formam o título Vicarius Filii Dei, de acordo com o algarismo romano, e entenda que a letra U já foi usada pelos romanos para denotar 5. Repare que quando calculamos o título de Vicarius Filii Dei, encontramos de maneira impressionante o 666. O número da besta, que é 666, simboliza toda a blasfêmia praticada pela Roma papal, ao afirmar que o líder da Igreja Católica Romana é o vigário de Cristo, Vicarius Christi, ou subliminarmente o vigário do Filho de Deus, Vicarius Filii Dei, pois os dois títulos significam exatamente a mesma coisa. Compreenda que estes títulos também transformam o Papa em um sumo sacerdote terreno, onde ele seria o mediador entre Deus e o homem. Algo interessante é que originalmente o algarismo romano consistia em apenas 6 letras, como este gráfico mostra, e a soma delas é 666. Para se contabilizar o número 1000, era utilizado um C, com um I, e mais um C virado. Mais tarde, isso foi simplificado com o uso da letra M para denotar 1000.